Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado, mas cá estamos, gente, aproveitando nesse começo de react para avisar para vocês que o react pro capítulo 1135, além do 1134, também já tá disponível para todo mundo que é membro do React Brasil e soube lá das lives da Roxinha, beleza? Mas agora vamos para análise do Evandro. Eu aproveito, também vou tecer algumas coisinhas que eu vim pensando durante esses últimos dias. Let's go para confirmado a existência de dois Shanks. Shanks como um vilão ainda vive na mente de alguns fãs, pelo menos até agora. E tudo isso devido a movimentos suspeitos que o Ruivo fez ao longo dos anos, como falar com Gorosei sobre um certo pirata. Mas eis que somos surpreendidos com uma revelação chocante. Existe outro Shanks. Dois ruivos caminham pelo mundo. Um deles inspirou Luffy e outro possivelmente manipulou a queda de Elbaf. O irmão de Shanks surge. Quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos de todo One Piece? Então se liga, eu vou falar nisso. Esse é um dos melhores finais de One Piece. É um dos melhores capítulos, eu não tenho certeza. Mas definitivamente é um dos melhores finais. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo bom, hein? One Piece 1134 veio pra trazer uma confirmação e tanto. Shanks não é um vilão, tudo porque parece que tem outra figura andando. Um irmão gêmeo. Muito parecida com ele. Seria esse o irmão gêmeo de Shanks? Quase com toda certeza que sim. Assiste esse vídeo até o final, porque tem muita explicação legal de quem é essa figura, por que não descobrimos antes, o que está acontecendo em Elbaf nesse momento e como Loki pode não ser tão malvado assim. Trouxe tudo explicadinho pra vocês. Mas antes disso, deixa um recado aqui pra vocês do nosso papo. Lembrando também, tá, gente, que o que eu for falar sobre nesse episódio é sobre o capítulo 1134, tá? As coisas que eu falar no capítulo 1135 ou sobre o capítulo 1135 vão ser no react sobre o capítulo 1135, ok? Tecnologia online. Clica e 134. Vamos lá. Então vamos lá, meus amigos. Começamos com uma capa colorida que tem um robô gigante do Frank. Essa Color Spread é uma homenagem ao Kazuki Yao, que é o dublador do Frank no anime The One Piece. Exatamente. Ele anunciou sua aposentadoria do papel por idade e, claro, motivos de saúde. É uma grande perda para a série e, claro, para a dublagem, porque ele esteve em diversas séries incríveis, como não só Jojo One Piece e mesmo Hunter x Hunter. Mas, acima de tudo, espero que ele fique bem e possa descansar. Já o nosso capítulo... Não, calma aí. Antes de começar o capítulo, tem uma curiosidade que eu falei no meu react do capítulo 1134, tá? Que é o seguinte, e eu postei no Twitter também, que se você for reparar nas cores da meia da Nami, são as cores, literalmente as cores da bandeira LGBT de pessoas que se identificam como lésbicas, tá? E cara, do jeito que o Oda gosta de dar dicas através desses colors spreads, sem contar o fato de que a gente sabe que a Nami tem uma interação muito mais fácil com mulheres, uma interação diferente que a Robin tem com outras mulheres, né? E existe essa teoria de que a Nami é lésbica ou pelo menos bissexual desde Alabasta por conta da relação dela com a Vivi, né? Mas esse detalhe específico me chamou a atenção. Eu só queria tocar aqui no assunto, tá ligado? Começa com o Luffy que agradece, que obviamente ainda é uma teoria, por ajudar a Robin, estendendo a mãozinha pra cumprimentar. Gênio, né? O Luffy ele fala de um jeitão bem formal ali, estilo Yakuza, o que deixa todo mundo achando graça. Porque ninguém não é o comum. de onde ele tirou isso, nem mesmo nós. Bom, ele está tentando passar aqui um ar de importância, claro, ele é o Yonkou, tá tentando impressionar o Sal que ri e diz que já conhece o nome e infâmia de Yonkou Luffy e agradece por cuidar da Robin. Uma cena que leva a maioria dos chapéus de palha a começarem a chorar de emoção de novo, dizendo que vão proteger a Robin para sempre. O Sal agradece a todos por cuidarem dela e a Lilith surge e se apresenta ao Sal como Vegapunk e pede ao Jinbei que tire uma das caixas que ela trouxe de Egghead. A Gerd, gigante, ajuda o Jinbei a carregar essa caixa, que é uma cápsula selada com um adesivo escrito Vega. Jinbei conta que tirou isso de Egghead seguindo as instruções do Dr. Vegapunk e pergunta o que tem dentro, ao qual Lilith nos surpreende ao dizer que dentro da cápsula está ela. Sim, um clone de Vegapunk
dentro dessa cápsula. Mas diferente dos satélites, essa aqui é uma réplica completa de Stella. E foi esse Vegapunk quem visitou Elbaf 20 anos atrás. Tudo porque o governo ficaria desconfiado se Stella desaparecesse do laboratório por meses. Então ele fez um clone para isso. Lilith diz que não tem ainda o maquinário necessário para abrir a cápsula com segurança. Então vai se estabelecer em Elbaf para construir um novo laboratório e reviver Vegapunk com esse corpo clone. E diz... Isso já deixa claro, tá, pra gente também que é possível... Tipo, é possível que a Vegapunk Lilith não seja um tripulante oficial do Chapéu de Palha, apenas um aliado. Diz também que vai curar Bartolomeu Kuma. Interessante isso. Eu acho que vai tentar. A mesma atmosfera de Egghead e funciona já todos esses equipamentos super evoluídos. Mas mais do que isso, Bonnie fica animada ao ouvir que o seu pai pode ser salvo. E nós também, melhor par de One Piece, né? Olha só, normalmente eu não gostaria desse fake out com o Vegapunk, dessa morte fingida. Mais ainda porque brincar com clones é uma ferramenta tão perigosa quanto viagem no tempo para a série. Mas verdade, dessa vez eu achei interessante porque todo o plano do Vegapunk, as cenas finais que levaram à sua morte, sempre pareceu um pouquinho estúpido, não pareceu? Devido a quantas maneiras isso poderia ter sido facilmente evitado pelo maior cérebro do mundo. Então isso aqui mostra que ele sempre esteve um passo à frente de todos, inclusive nós. Esse Vegapunk também seria aquele que visitou Ohara 22 anos atrás? É interessante, né? Provavelmente. Então, mesmo assim sabemos por que Stella permaneceu tão passivo perante a Saturno, quando poderia ter permitido o Sanji levar ele dali. Ou mesmo ter pensado em algum plano de contingência tão rapidamente por conta daquela cabeçona dele. Ele na verdade já tinha pensado, ele tinha um plano reserva, né? Ele tinha zero aceitação com a morte real. Aliás, como ele mesmo se questiona, o que exatamente é a morte. Stella vai voltar. Essa é definitivamente de levar tecnologia para o mundo. Deixa ele terminar. Acaba muito melhor se completo por ele mesmo. Essa é a melhor falsa morte de One Piece até agora, porque tem toda uma lógica. Está relacionado diretamente à energia invisível que ele não sabe o que é, ligado ao coração do Luffy e também ao tesouro One Piece, que eu acho que é o sol que vai fornecer tal energia para que suas máquinas levem um pouco de alegria para todas essas ilhas do mundo. E mais ainda, o que eu gosto de tudo isso é que York falhou, né? Porque basicamente só conseguiu atrasar e limitar os Vegapunks em desafiar o governo mundial. Nenhum dos satélites foi morto permanentemente e ela deixou eles roubarem recursos cruciais e ainda escaparem impunes. E ela é a Vegapunk que eu acho que realmente corre risco de morrer permanentemente como resultado das suas ações. O que quando descobrirem... mais terrível é que Garlin assumiu o posto de quando o Garlin descobrir que tá tudo de boa pro Vegapunk. Não vai lhe dar nenhum dos luxos que Saturno havia prometido, como tornar ela um dragão celestial. Ao invés disso, vai fazer York trabalhar até os seus ossos como único Vegapunk. Garlin provavelmente vai fazer ela manter toda a carga de trabalho que os 6 satélites antes faziam. E ela vai ter que fazer tudo sozinha. Ou seja, Garlin vai obrigar York a trabalhar... Vai escravizar ela basicamente. 6 por 1. Entenderam, hein? 6 por 1. Bom, agora temos a parte triste aqui, que é a Lilith e Bonnie ficando em Elbaf. Isso arruina elas irem com Luffy. Eu adoraria a Bonnie no bando, tá? Eu gostaria bastante, mas eu acho que a última vaga já está confirmada, já está preenchida. É o retorno da Vivi. E Bonnie permanecer... Eu acho que a Bonnie ainda vai. Porque vai demorar pro Kuma ser consertado. A Bonnie só fala que tipo, dá pra consertar meu pai. É só isso. Eu acho que quem vai ficar é apenas a Lilith. Em Elbaf até que o Kuma seja reparado. Pode significar que os pacifistas não vão se mover nesse momento e vão ficar livres para se movimentar por enquanto. Porque convenhamos, a Bonnie dentro do Sunny mudaria muito o equilíbrio de poder contra a marinha por conta do exército pacifista que estaria sob o seu comando. E eu acho que só deve ser usado durante a guerra final. Bom, os gigantes fazem uma tour pela escola da Morsa com os chapéus de palha. Curiosamente, na capa do capítulo 446, uma capa colorida, é a primeira vez que vemos a escola da Morsa de palha com os trajes vikings de Elbaf.
Elbaf e temos uma morsa junto. Olha só, Caraca. não está de brincadeira nos foreshadow de sua série. Enquanto Robin, Cadê a Sal, coruja? Chopper, Lilith e Bonnie vão até a biblioteca da coruja, o Frank se interessou por Adam. Lembrem que ele conhece as lendas dessa árvore e da madeira lendária. E eu acho que vai nos contar um pouquinho mais dela durante o seu tour particular, se ele ocorrer. Moreno, Vemos se a segura faixa pra do falar velho, sobre isso no lembra próximo bastante react. a árvore do conhecimento de Ohara. E durante o tour, a tripulação acaba encontrando crianças gigantes que estão brincando perto da fonte do guerreiro. O Soap, todo feliz, pergunta se elas também querem zarpar um dia. Essa fanart com os corvos de Odin, cara. Contra bandidos, mas alguém responde que isso não é mais tendência. Não, ser guerreiro é coisa do passado. Descobrimos que durante a conversa, Luffy e o Soap estavam de pé no corpo de uma gigante chamada Ripley. Que estava deitada ali no chão. Ripley Linda. é uma bela guerreira gigante com Muito tatuagem bela. no rosto e a professora de biologia da Academia Morsa. Eu achei o Muito visual bela. dela muito legal e remete bastante a uma Valkyria. Bom, Mano, o Luffy o Luffy no decote da mulher. Da mulher bonita. Ai. Por que coisas sexuais se dão tão bem? E eu há tanto tempo sem. Enfim. Desculpa. É que a Ripley. Eu peguei meio que uma leve crush na Ripley, tá ligado? Eu queria falar. O nome dela provavelmente deve ser uma referência a Ripley da saga. Eu tô recebendo follow fora de live. Da saga Alien, né? Que ela é a protagonista e, tipo, sozinha é capaz de derrotar muita gente. E, tipo, de sobreviver a muitas dificuldades e tudo mais. agora sabemos quem é Ripley, ao qual o garoto Coron, lembra dele? Está trazendo comida. Eu quero ver como vai ser a conversa do Coron com o Luffy, já que os dois tiveram o pedido de Shanks negado para entrar durante o seu bando. Acho que vai ser um diálogo bem interessante. Já Ripley nos revela algo curioso. Ela é a última geração guerreira de Elbaf e diz que guerreiros em Elbaf causando caos pelo mundo não existem mais. Isso é coisa de 100 anos atrás. Agora, esta não é mais uma era de violência, pilhagens ou guerras. As crianças da academia e a gente sabe que vai durar pouco tempo isso aí. E pacíficas por seguirem a vontade do falecido rei Harald, que queria que Elbaf se tornasse uma nação pacífica e que fizesse comércio e negociações ao invés de guerra. E é por isso que ele não se dava bem com os anciões das aldeias de Elbaf. E depois que o rei Harald foi morto por seu próprio filho Loki, Elbaf não tem mais rei. E vamos lá, galera, isso aqui é muito legal, né? Agora sabemos por que a Ilha das Guerras até agora só mostrou ser um paraíso pacífico. O Harald, ele mudou a cultura nos últimos 100 anos. O Usopp se apaixonando pela cultura de Elbaf depois de conhecer Dory e Brog, que estiveram fora de Elbaf por 100 anos. Ou seja, a cultura antiga. E então quando ele finalmente chega aqui, eles já superaram essa cultura em favor da paz. É uma pequena ruga legal para o começo de desenvolvimento do arco do Usopp. Os gigantes atuais são a geração Z e fazem danças no TikTok de Elbaf ao invés de guerra. Não, vamos com calma aí, meu mano Evandro. Vamos com calma. Eu entendi a piada, mas vamos com calma, tá? Mas um outro ponto que demonstra esse começo do desenvolvimento pro Usopp virar um bravo guerreiro do mar é que tem um diálogo específico dele, uma frase específica dele que fala mais ou menos assim, tipo... Ah, eu não sabia que os bravos guerreiros de Elbaf também precisavam estudar. Alguma coisa assim. E quer você queira ou não, a gente sabe da capacidade de inteligência e criatividade do Usopp, sabe? Então... é meio que... são esses detalhes que podem indicar esse início da evolução de personagem e personalidade do Usopp. O Usopp vai inspirar todos eles a se tornarem grandes guerreiros novamente. Marquem as minhas palavras. Seria uma maneira perfeita, inclusive, de começar a realizar seu sonho. Por conta do que a gente sabe do que vai acontecer no final do capítulo. Tanto idolatra a serem corajosas novamente. Voltando aqui ao rei... porque vai ser necessário. Ele recebeu esse nome em homenagem a um rei real dinamarquês chamado Harald Bluetooth, que não só deu nome ao Bluetooth aí do seu celular, sim,
Foi desse rei que veio o nome dessa tecnologia. Aliás, não sei o se dente você azul já reparou, mas o símbolo aí no seu celular parece uma runa nórdica. Uma runa. Pois é, mas bem, Harald de One Piece recebeu esse nome em homenagem ao rei dinamarquês, que ao batizar os dinamarqueses, tornou eles parceiros comerciais legítimos e iguais ao resto da Europa cristã. Ele foi em grande parte um portador de paz e estabilidade, quando afastou o seu povo de ataques brutais e a selvageria. O que mostra que o Oda também é muito dedicado em pesquisar do comércio, sobre mitologia, da diplomacia. É legal ver que o Oda trouxe esse conceito histórico aqui para a série, mas eu acho que tem muito mais por trás disso e já vamos falar mais dessa paz de Yellow. Agora, eu acredito que também não foi o roubo da fruta que levou o Loki a matar o Harald, e sim essa revolução cultural que fez o Loki entrar em conflito com seu pai. A Ripley diz que ela é a última geração de guerreiros, então ela adoraria ver a forma branca de Luffy. De acordo com a mitologia de Elbaf, tinha um guerreiro lendário que parecia com essa forma branca aí do Luffy. Isso aqui é muito bom, né, galera? Porque mostra que a fruta lendária do Loki, ao que parece, não transforma ele nem de perto no guerreiro dos mitos. Ou seja, ele não fica com roupas ou cabelo branco parecido com o Nika, o que confunde mais e mais em acertar qual é a fruta dele e por que ele se chama de Deus Sol. Bom, temos Robin, Chopper, Lilith, Bonnie e Sal chegando. Ele pode ser a fruta do Sol, não a fruta do Deus do Sol. Robin o que aconteceu com os livros de Ohara e como ele conseguiu recuperá-los após o grande incêndio do Buster Call. Robin consegue mostrar a Sal seus Nakamas dos mares. Sal consegue mostrar os livros de Ohara. É como se uma pedra pesada tivesse sido retirada dos seus corações. O Sal ele avisa Robin para ter cuidado com o livro que ela está segurando em mãos, porque de repente, quando eles entram na biblioteca da coruja, o livro que Robin estava segurando magicamente se transforma em um livro gigante. Isso daqui, olha só, isso aqui é muito bom, hein? Já foi explicado no capítulo seguinte. Eu ia ler o livro de Ohara, porque eles, né, era minúsculo. Mas existe algo quase que mágico que gigantifica os livros. Se isso aqui for algum mistério ligado a essa atmosfera de Elbaf, ao aviso de Luiz Arnaud de não ficar muito tempo, galera, tem um potencial muito grande para conflitos. Mas já foi explicado no capítulo 1135. Dos estudos de gigantificação que o governo mundial faz há séculos. Eles fazem isso muito antes do Dr. Vegapunk. Eu não lembrava disso não, tá? Um exército de gigantes, mas eles sempre falharam. E agora, que capítulo foi isso? Não, eu lembro das crianças aí, mas eu não lembro desse diálogo do LoL. É incrível para um conflito sendo plantado, porque é algo que o governo mundial quer. Bom, podemos ver finalmente a biblioteca da coruja em uma linda página. Aliás, a arte do Oda nesse capítulo aqui está sensacional. É uma biblioteca nota 10, misteriosa, com cheia de certeza. gigantes, e ao redor estantes maiores presas nos galhos da árvore. E lá no topo, em cima de um dos galhos, também podemos ver uma coruja, que muito possivelmente dá o nome ao lugar. A cena bela fez a Robin se lembrar das palavras do professor Clover quando ela era criança na árvore do conhecimento, onde ele pergunta se ela já tinha visto uma biblioteca como aquela. Ela chora de felicidade, né? Suas raízes estão vivas e a história não foi totalmente apagada. Essa cena é bem legal, mas vamos mudar um pouquinho de foco, vamos para o submundo. O Loki está falando com alguém chamado Moça. Moça fala de uma forma muito educada, só que parece ser uma pessoa mais tímida. Não sabemos ainda se Moça é um homem ou mesmo uma mulher. Não dá para saber pelo diálogo. O Loki queria se casar ali com a Lola, eu aposto que é uma mulher que está falando com ele aqui. Loki e Moça não se conheceram ainda de fato, mas conversam por um longo período usando um Dendemushi, já que o Loki tem muito tempo e está entediado. E com o passar do tempo, o Loki começou a considerar Moça alguém bem amigável e acaba chamando até de Moçako, que é um sufixo japonês que indica que o Loki ele respeita a pessoa com qual ele está falando. O Loki pergunta à Moça sobre a experiência horrível que passou recentemente, e Moça diz que só de lembrar disso começa a tremer. Loki, porém, se enfurece e diz que se ele estivesse lá, teria matado todos eles por Moça. Já a Moça diz que está começando a perceber que, embora o Loki possa usar palavras violentas, assustadoras, ele é realmente bondoso no seu coração. Isso deixou o Loki bravo e ok. Fulo da vida. Confirma que o Loki não é o vilão desse arco
nem de longe. O Loki ele parece muito mais um cara áspero nas bordas, mas que tem um bom coração. E eu tive um sentimento inclusive aqui de vingança enquanto ele expelia essas palavras de violência. E apesar da sua natureza geralmente simples, ingênua, o Luffy, ele não é bobo, galera. Ele geralmente é muito inteligente e sensível à natureza das pessoas ao qual ele conhece. Se o Loki fosse realmente um cara mau, o Luffy teria percebido na hora e nunca teria concordado em ajudá-lo a se soltar. O Luffy obviamente não é perfeito, mas o seu senso de caráter e leitura de pessoas é bem preciso. Agora quanto à moça, olha só, existe no nosso mundo aqui uma espécie de mosasauro que se chama Jormungandr. Pois é, que é o nome da serpente do mundo na mitologia nórdica. A serpente do mundo está profundamente conectada ao Loki e ao Ragnarok na mitologia nórdica. O fato de termos aqui um mosasauro é muito legal, né, galera? Será que existe uma forma antiga dos homens peixes que consiste em criaturas marinhas? Só um pequeno detalhe, tá, gente? Eu sei que eu tô pegando no pé de uma coisa muito específica, mas vamos deixar claro. Moça seria a pronúncia do nome do personagem em japonês, tá? Só que quando a gente vem pro nosso português e você vai falar o nome desse dinossauro, o correto é mosasauro, tá? É um S só, entre duas vogais tem som de Z, tá? Só um pequeno detalhe. É mosasauro. Extintas como o mosasauro, que é um dinossauro. Porque lembram da estátua de... Mas o nome do personagem em japonês é moça. E era chamado de Deus da Terra. Raças antigas de homens peixes parecem ótimas. Especialmente porque o submundo de Elbaf é supostamente um mundo primitivo. Legal pra caramba, né? Sabemos que havia gigantes antigos que podem ter vindo originalmente de Elbaf antes do mar subir. E talvez os antigos homens peixes sejam sua contraparte aquática. Bom, fica aí essa memória. Mosasauro chamado de Jormungandr. Temos moça falando com Loki. Uma conexão bem legal que Oda trouxe nas entrelinhas sobre o Ragnarok. Mas vamos para o ápice de tudo quando voltamos para a vila de Elbaf. Aquela vila onde a tripulação chegou no último capítulo. O Dory, o Brog e outros gigantes já estão ali bebendo, comemorando. Enquanto agora vem a parte boa da tripulação dos Chapéus de Palha. Mas eis que de repente um raio negro cai lá no castelo da vila. E de forma absolutamente épica somos transportados para lá. Vemos um círculo mágico dentro da sala do trono do castelo. O círculo mágico é o mesmo que vimos em Egghead quando os Gorosei apareceram na ilha. A diferença é que esse círculo não tem o número dos Gorosei. Lembre-se que cada um deles tinha um número incluso. Do círculo mágico, duas pessoas com capas pretas aparecem ajoelhadas no chão. A primeira é Shanks, encapuzado, a mesma figura que estava falando com alguém com a fisionomia do Shanks. A última reverie no longínquo capítulo 907. A segunda parece uma mulher com bandagens no rosto. Temos invasores e uau. Vamos lá, galera. Nessa altura do campeonato, não é surpresa para ninguém a possibilidade do Shanks ter um irmão, devido a como a trama avançou e tantas teorias. Os detalhes daquele diálogo com o Branca e tudo mais. Fizemos da reverie até esse momento. Só para vocês relembrarem, capítulo 907 surge Shanks perante o Gorosei, pedindo para falar sobre um certo pirata, e isso aqui fez a cabeça de todo mundo explodir. O Gorosei aceitou o encontro devido ao status da Foi figura. Aí que começou as teorias de Shanks vilão. Ser o Shanks, o status, claro, um Yonkou, né? Ele parou guerras, detinha o controle de parte do novo mundo. E o certo pirata que ele foi falar só podia ser o Barba Negra. O tempo passou e as coisas foram mudando. O certo pirata virou Rox de Zebek, depois virou Luffy. Esse é o dom do mistério de Oda, embaralhar as coisas até o momento da te deixar confuso. Mas ainda, quando chegamos em Luffy como sendo certo pirata, céticos como eu, que não acredito no Shanks ser vilão, já comecei a trazer a ideia de ter dois Shanks aqui pra vocês em teorias. Isso vem claro da falta de cicatriz dessa figura que surge no capítulo 907. Eu não gostava dessa teoria, mas a forma como ela foi construída tem lógica total. Né? Inclusive eu já falei sobre isso, eu não lembro onde, eu vou até consultar o Matt, meu moderador, organizador de teorias. Vou até perguntar para ele, porque eu já falei sobre essa teoria
né? E não só eu, mas o Evandro, os meninos do Chapéu de Palha, tudo mais, a gente já fala sobre essa teoria há um tempinho. Esquecido ou desenhou de propósito porque era outra pessoa? Bom, agora temos a resposta. E aquele certo pirata do capítulo 907 ainda é misterioso, mas pode ser o próprio Shanks ou mesmo Loki. O irmão de Shanks é real e isso ganha mais confirmação lá em God Valley, quando Garly, 38 anos atrás, antes dos jogos de abate começar, diz para suas crianças o observar. Ele usa no plural. Então sim, é um gênio. Eu não lembro dessa. Um clone, até porque o Shanks tem 39 anos. Nessa época não tinha tecnologia de clonagem. E clonar Shanks já com 39 anos não faz qualquer sentido de vínculo com Garly, tá? Pra mim, esse aqui é o irmão gêmeo e é líder dos Cavaleiros Sagrados que finalmente começaram a se mover para fora de Mary Joyce. O fato de os Cavaleiros Sagrados estarem se envolvendo agora mostra o quão desfeito o sistema se tornou e quantos chapéus de palha são uma ameaça direta. E quanto o governo tá desesperado. Que agora estão prestes a revelar completamente a história perdida dos livros de Ohara. Mais ainda, o Loki provavelmente é a ameaça da quebra do status quo. Ele acha que ele é bondoso, tá? Mas pode ser o irmão do Shanks aqui que matou o Rei Harold e deixou a culpa para o Loki. Se você reparar bem, vai ver que... E pode ser justamente o irmão do Shanks que causou as marcas do Barba Branca, que rola aquele diálogo entre os dois. O Barba Branca fala: toda vez que eu lembro de você, eu lembro daquele maldito. O trono, toda vez que eu olho pra você, eu lembro daquele maldito. Tem uma marca de destruição que parece muito bem com o machado ali que o Loki carrega. Possivelmente foi assim que o Rei Harold acabou morto. Outra coisa, o círculo de invocação. Bom, isso aqui é um pouco misterioso. Assumindo que o círculo é o mesmo utilizado lá em Egghead, acaba estranho um pouquinho, né? Porque eu imaginava que era preciso um invocador ir para o local para invocar outras pessoas. O Saturno, ele emergiu de um círculo, tá? Mas com isso ele invocou os outros Gorosei, o que levanta a questão de eles podem se teleportar para qualquer lugar do mundo sem precisar disso, ou alguém invocou eles? Se sim, quem os convocou? Se o círculo só funcionar assim, é um bom questionamento. A única figura suspeita nomeada que temos até agora é Moça. Mas o fato deles estarem na Sala do Trono faz realmente eu acreditar que o governo mundial matou o Rei Harold e incriminou o Loki. E os Cavaleiros Sagrados estão por trás disso. E é por isso que o Loki chamou o Shanks de covarde na frente do Luffy. Talvez ele pensasse que o irmão de Shanks era o próprio Shanks. Também o pirata sobre o qual o irmão do Shanks aqui foi falar com os Gorosei pode ser Loki. É por isso que ele tem essa tal da recompensa especial, né? Faz bastante sentido uma recompensa nem ter ido pro mar. Bom, ele atrapalhou os planos do governo mundial com Harold de alguma forma e agora tem uma recompensa enorme. Tem a sensação é um bom ponto também, tá? Ele estava sendo subvertido pelo governo mundial. Normalmente a paz seria boa, mas isso não levaria o governo mundial a ter acesso a Elbaf e quaisquer segredos que eles guardassem. Além disso, narrativamente falando, podemos assumir que os gigantes vão ajudar na luta contra o governo mundial durante a guerra final. Tenho quase certeza que o Rei Harold fez o acordo com o governo para desmilitarizar os gigantes e com isso remover uma ameaça do tabuleiro. Um potencial aliado de Nika sai fora. E o governo deve ter aceitado isso pedindo algo em troca. Porque lembram dos livros que citamos aqui no começo? O uso mais prático da gigantificação é para propósito militar. De acordo com o Lau, a razão pela qual o governo mundial tem pesquisado esse processo por séculos é para ter a capacidade de criar livremente soldados gigantes. E se eles tivessem sucesso em criar exército de gigantes, vou precisar acelerar a minha run de Punk Hazard dublado. Harold, ele foi corrompido ou foi enganado. Vão ter detalhes de Punk Hazard que eu vou precisar para pensar em coisas com relação a esses detalhes. De guerra. Sim, um país de mercadores e comerciantes que estuda e despreza a guerra parece muito bonito no papel. Mas devemos lembrar que os que governam o mundo de One Piece não pensam assim. Eles financiam guerras. Lembrem, eles compravam armas de Kaido para mandar para países pobres continuar as suas guerras. Além disso, eles querem que qualquer coisa e qualquer pessoa relacionada ao reino antigo, cultura antiga, conhecimento antigo seja erradicado. Então esse rei aqui, visto por todos como um bom homem, na verdade estava tentando enfraquecer Elbaf
para que o governo mundial pudesse conquistá-lo. Eu creio que o Loki descobriu, ouviu através disso, talvez porque ele seja realmente um fã dos contos antigos como Nico, Deus Sol, ou amasse a cultura das guerras de Elbaf. E é por isso que ele é visto como um vilão. Não sei se eu concordo com essa teoria, mas faz sentido pra caramba. Guerreiros gigantes desde a época de 100 anos atrás. Obviamente ainda temos algumas exceções, como o Dor, o Brog, o Hyrule, mas não temos mais como auge de Elbaf. E os Cavaleiros Sagrados foram teletransportados para o Castelo do Rei, porque muito possivelmente o Rei permitiu isso anos atrás, antes da morte dele. O gêmeo de Shanks capturou Loki e o acorrentou. Interessante, né? E o Loki pode ter pensado realmente que era Shanks, o ruivo, que fez isso. Para adicionar mais que esse irmão pode ser bem forte, voltemos à teoria da cicatriz do Barba Branca, que diz que ao olhar para o ruivo se lembra da figura que o marcou. Por que não ser o próprio irmão de Shanks que deu ao invés de ser o pai? Branca? Será? Bom, de qualquer forma parece que Elbaf vai deixar de ser um lugar de paz e voltar ao seu apogeu. Talvez não tão belo como é agora, porque lembre-se, era uma ilha devastada por guerras. Mas felizmente dessa vez, uma lenda real caminha por suas terras. Um mito libertador que navega sobre 1000 sóis. Bom capítulo, boa análise, curti. Trouxe uns pontos maneiros. Ele é bom, ele é mau, é o próprio Shanks. Quais suas teorias? Deixem aqui. Vocês acham que o Loki é vilão? Acham que o Herald foi corrompido pelo governo mundial? Quero saber o que vocês pensam, beleza? Deixa aqui. E ó, se gostou desse vídeo, deixa um like também. Até soninho. A próxima, valeu por assistirem. Tô gravando isso aqui. Tô gravando isso aqui logo depois de acordar. Eu comi, tomei um cafezinho, inclusive tá aqui o café ainda na caneca, tem um pouco. E por isso que eu não terminei de despertar ainda, tá ligado? Mas velho, tem um detalhe que não foi muito tocado, né, sobre esse capítulo, que é quem é a pessoa, a mulher que veio com esse clone do Shanks, com esse irmão do Shanks, tá ligado? Eu tenho uma pequena teoria de que é alguma descendente da família da Vivi, alguma da família Nefertari, tá ligado? Porque não tem lógica o Oda tá escondendo o rosto dela completamente, sabe? Eu acho que pode ser nessa treta toda, porque a gente sabe que a Lily desapareceu do mapa, né? E no final das contas, essas famílias reais têm vários parentes. Ou pode ser algum tipo de experimentação genética de clone ou algo do tipo feita pela galera lá dos Cavaleiros Sagrados. Eu sempre falo Guardiões Celestiais, eu sempre confundo, mas é Cavaleiros Sagrados, tá? Pra mim, eu cheguei a essa conclusão lendo, né, o capítulo 1134, essa teoria, desculpa. A gente achava que essas marcações demoníacas eram necessariamente ligadas aos Goroseis, mas eu acredito que seja algum tipo, já com o nome mesmo, dos Cavaleiros Sagrados, certo? E que os 5 melhores Cavaleiros Sagrados, ou 5 mais competentes, são designados para serem os Goroseis. Na história, tipo, na hierarquia, quer dizer, do governo mundial, tá? Não é à toa que quando a gente teve o desfalecimento do senhor Saturne, o Figarland assumiu a posição, né? Eu acredito que com a promoção do Figarland, esse irmão do Shanks agora deve ter assumido o papel de novo líder dos Cavaleiros Sagrados e deve, a partir de agora, com toda a ameaça que gera descobrir que temos 2 Yonkus aliados ao Chapéu de Palha, eles devem agora, dos Yonkus aliados a Elbaf, desculpa, eles estão querendo, como é que se diz, mexer com essa estabilidade de Elbaf para tentar, como é que se diz, quebrar as forças ou diminuir o potencial de força militar, né, e de influência que tanto Shanks quanto o Luffy tem, sendo aliados dos gigantes de Elbaf, tá? É o que eu acho
tem algumas coisinhas que eu tô pensando sobre o capítulo 1135 já, mas eu vou me reservar pra falar só durante o react sobre o capítulo 1135 aqui também, belezinha? Obrigado pela companhia, gente. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.